com uma palavrinha de oração. Bom dia com alegria. Feliz sábado para esse lado, feliz sábado. Espero que você tenha tido uma noite abençoada. Estamos aqui nós vivos. O Senhor ainda tem propósitos nas nossas vidas. Convide, ponha o link no grupo da família. Vamos todos estudar a Bíblia, estudar para conhecer, para ser transformados na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos abrir aqui com uma palavrinha de oração. O nosso professor Colágio, louvado seja Deus que já está curado, já está aqui para nos dar a aula. Vamos orar agora pelo João, que não está bem de saúde. Isto aqui é só orar, é uma benção, mas não vamos desistir, vamos orar e pedir a proteção ao Senhor. Oremos, Pai nosso que estás no céu, Senhor, muito, muito, muito obrigada, Pai, por mais um despertar, Senhor. Obrigada, Pai, porque estamos aqui vivos, Pai. Muitos dos nossos irmãos dormem no pó da terra, Senhor. Mas o Senhor ainda nos deu uma oportunidade, estamos aqui, Pai. Obrigada por isso, obrigada pelos nossos familiares, Senhor. Obrigada pela restauração do professor Coragem. Senhor Jesus, continua a pôr a sua mão sobre ele. Pai, traga a cura. Derrama sobre nós todos o Santo Espírito e aqueles que receberam o link também, que o Santo Espírito também esteja sobre eles, para que possamos conhecer a Sua palavra, crescemos em graça, em conhecimento e, sobretudo, sermos transformados. Ajude-nos a viver as Tuas verdades, Pai, em nome de Jesus. Também peço uma bênção especial para o nosso querido amado meu filho João, que não está bem, Senhor. O Senhor põe a mão sobre ele, Pai, derrama o azeite sobre ele, traga cura e restauração, Pai. E acorda aqueles que ainda não acordaram, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Professor Coragem, contigo a palavra. Obrigado, Helena. É um Amém. prazer, Helena, você estar aqui conosco. Você sabe que nós amamos você muito, né? E a todos os outros também. Muito bem. Hoje nós temos um tema assim mais suave para estudar, né? As profecias de Daniel, capítulo 4, é escrito por Nabucodonosor. Olha que coisa, que rei, hein? Que ousadia. Tem um capítulo que ele escreveu na Bíblia, que bênção. Então hoje nós vamos saber o que Nabucodonosor deixou escrito para a gente no livro de Daniel. É o único capítulo que não foi, digamos assim, um profeta que escreveu completo, né? Uma vez que ele retrata ali, retrata os sentimentos, os pensamentos de Nabucodonosor. Então, corra, abra sua Bíblia, fecha seu áudio e vamos para a palavra de Deus. Gostou, né, Estela? Abra a Bíblia e feche o áudio. Muito bem. Bom, vocês sabem, nossa proposta aqui, Lena, é, estamos conversando, estamos estudando, teve dúvida, pergunta na mesma hora. A pergunta pode ser sobre o assunto, pode ser sobre outro tema da Bíblia, mas nosso objetivo principal é ficar ali entre as linhas da profecia, né? Então, teve dúvida, o irmão Coragem, olha isso aqui, coragem e tal. Muito bem. Aí vem o capítulo 4. E aí eu já quero trazer para a conversa o profeta Ezequiel. Olha só, eu sei que vocês vão lembrar, hoje é 18 de abril de 2026, e nós começamos esse projeto faz algum tempo já. E lá no início eu disse, olha, vai ter coisas, vai ter momentos que para nós entendermos Daniel, nós vamos precisar da ajuda de Jeremias, nós vamos precisar da ajuda do Pentateuco, de Moisés, né? Nós vamos precisar da ajuda de Ezequiel. E Ezequiel tem participado pouco aqui dos nossos estudos, né? Assim, o volta e meia é citado de uma e de outra forma, só que hoje nós vamos precisar muito do profeta Ezequiel, porque algumas coisas que acontecerão nesse momento que nós estamos estudando e que aconteceu naquela época, a resposta estava justamente com o profeta Ezequiel. Olha que bênção, que bênção. Por isso que eu amo a Bíblia, porque a Bíblia faz você ter esse interesse em montar um quebra-cabeças. Quando jovem, eu gostava, né? Quando o Gabriel nasceu, principalmente, Tati também gostava muito. Hoje não. Gabriel já está um adulto tal, mas a gente passava tempo montando grandes, aquele quebra-cabeça. Eu espero que vocês saibam o que eu estou falando, né? Que em português nós chamamos de quebra-cabeça, ou rompe-cabeça em espanhol, coisa assim. E aí nós ficávamos um bom tempo ali olhando,
tratando de montar com Gabriel, e era tão gostoso porque a gente, como família, acabava passando mais tempo junto. O objetivo de Deus com a Bíblia é justamente esse, é fazer com que a gente esteja ali como família, né? Se debruçando sobre a palavra para entender ou permitir que o Espírito nos explique. Obrigado, a oração inicial foi feita. E eu já quero trazer para vocês aqui um capítulo 16, Estela vai postar aí no grupo, versículo 49 de Ezequiel. Ezequiel 16, 49. Olha, existe, eu chamo assim, de uma trilogia do mal. Essa trilogia do mal são características daqueles que estão em uma situação de derrota, caminhando para a derrota. E durante muito tempo, ao estudar a Bíblia, eu me deparava com esse versículo, e eu confesso a vocês que demorei um tempinho para entendê-lo por completo. E claro que nada na Bíblia nós entendemos por completo. Vocês estão entendendo, né? Eu falo com muita humildade com relação à palavra de Deus. Na realidade, nós somos eternos estudantes, eternos alunos diante dessa palavra. E no céu, nós continuaremos nessa mesma tocada, sendo estudantes da palavra de Deus. Na minha versão, Estela postou a versão aí, diz assim, ó, e eis que esta foi a maldade de Sodoma, sua irmã. E aqui, Ezequiel está falando para Israel, né, para Judá. A nação estava passando por um momento muito delicado, um momento em que vocês sabem do que nós estamos falando, afinal, nós estamos estudando o profeta Daniel, em que essa nação foi entregue por Deus nas mãos de Babilônia, ali no período em que Nabucodonosor era o rei, e permaneceu durante todo o Império Babilônico em Babilônia, e no início ali dos Médios e Persas, Deus deu por misericórdia e por graça a oportunidade para voltar para Jerusalém. E ele diz o seguinte: qual foi o problema de Sodoma? Ó, não esqueça, Sodoma está bem atrás, lá no Gênesis. Mas a história de Sodoma é o que Ezequiel recupera agora para explicar o porquê da derrota, o porquê da tragédia que está acontecendo com Israel. E aqui tem um segredo, viu? Se você observar bem, toda queda passa por essa trilogia do mal. Eu vou tratar disso quando estiver estudando com vocês Apocalipse capítulo 12 e 13, especialmente o capítulo 13. 12 e 13. Mas eu já preciso trazer Ezequiel para o nosso papo. Ele fala para mim, coragem, três coisas estão envolvidos nas derrotas: soberba, fartura de pão e ociosidade. Essas três coisas você e eu precisamos evitar. Só que nós somos humanos e há um interesse, há uma conexão entre a natureza carnal e a ociosidade, fartura de pão e, e soberba. Há uma tendência, há uma força que nos puxa para ter essas atitudes, esses comportamentos e essas, infelizmente, ausência de virtude. Mas o antídoto para isso é justamente o batismo do Espírito Santo. E na história de hoje, nós vamos ver uma pessoa que, infelizmente, abraçou essas três características. E quando a pessoa, olha, você vai ter dificuldade de encontrar na Bíblia alguém que passou pela derrota e que não estava nessa condição de soberba, fartura de pão e ociosidade. Eu poderia dar vários exemplos. Sansão, Davi, Salomão e muitos outros que estavam nessa condição. Soberba, fartura de pão e ociosidade. E se a gente volta lá na origem do pecado, você vai descobrir que um ser que era puro, ser de luz, anjo, alto escalão, digamos assim, de função no céu, em algum momento ele foi soberbo, teve fartura de conhecimento e estava ocioso. E por isso caiu. Presta atenção. Nós vamos tratar disso em Apocalipse capítulo 12 e 13. E precisamos lembrar desse papo inicial sobre essas três características aí daqueles que estão caminhando para a derrota.
O fato é, quando eu pego a história da humanidade, eu recomendo que você faça isso, nós somos estudantes de profecias. Temos que estudar a história da humanidade. Somos historicistas, Lena. Estamos aprendendo e acompanhando o desenvolver das profecias durante toda a história da humanidade. E começamos estudando aqui, o santuário, as festas judaicas, todo o ritual da expiação, para nós entrarmos nas profecias. O que fez Nabucodonosor? Nabucodonosor foi um grande empreendedor, construtor. Ele fortificou Babilônia. Gente, mais cedo ou mais tarde eu vou mostrar algumas imagens que eu descobri, claro, são desenhos, não existem imagens reais, né? Eu sei que vocês sabem disso. Da Babilônia nos dias de Nabucodonosor, mas era linda. Uma cidade cortada pelo Eufrates, que tinha navegação, como Veneza, na Itália, se não me engano, é o nome da cidade, que as pessoas podem passear. Imagina, que luxo. Estamos falando do ano 600 a.C. Era um luxo. E Nabucodonosor casou com uma moça muito bonita e ela tinha saudade das suas terras. Por isso, ele fez o que é considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, os jardins suspensos. Toda espécie de árvore frondosa estava sobre aqueles muros, sobre aqueles lugares altos em que ele fez o jardim para ela lembrar da terra dela. Que romântico, não? Nabucodonosor construiu 53 templos. Esses números são aproximados. Na internet você vai descobrir que isso está baseado em dados arqueológicos, né? E nós temos nossos pastores também que comentam a respeito disso. Há comentários dentro da Igreja Adventista falando sobre isso. E eu acredito que em outras denominações também comentam a respeito do luxo, da beleza, da ostentação que era a Babilônia. Não contente com 53 templos, ele também criou 955 pequenos santuários, lugar onde as pessoas podiam chegar e adorar essas várias dezenas, centenas de divindades que eram adoradas ali por Babilônia. Além disso, ele resolveu dar de presente à população 384 altares. Esses altares ficavam na rua, tá? Você ia passando, tinha uma esquina, tinha um altar, você poderia ali fazer sua oferenda, oferecer sua libação à divindade que você considerava mais importante naquele momento. Então, Babilônia era essa mescla, essa mistura, esse lugar atrativo aos olhos. Imagine, Lena, imagine, Melina, o luxo que era Babilônia. Eu não sei aí qual é a grande cidade da Inglaterra, de Portugal, sabe, de Moçambique ou de outro lugar do mundo que você já viu, que você, quando você entra, você é, assim, completamente envolvido por aquela beleza. Babilônia era assim. O portal de destaque, a entrada de Babilônia era um luxo. Agora imagine um menino de 17 anos, Daniel, entrando num ambiente desse e, mesmo assim, decidiu firmemente ficar do lado do Senhor. Esse é o pano de fundo do capítulo 4, que inicia Nabucodonosor escrevendo Nabucodonosor rei. Eu não vou ler todos os versículos, como você sabe, aqui a intenção não é um reavivar de sua palavra, mas é entrar de fato na história, entender e aguçar o seu coração e a sua mente para que você, sozinha, com a presença sozinha, que eu digo assim, um momento de sua reflexão, né? Porque nós nunca, graças a Deus, nunca estamos sozinhos, sempre temos a presença dos anjos de Deus e do Espírito Santo. Então, nessa boa, excelente companhia, abrir a sua Bíblia aí e dissecar, estudar um pouco mais, estudar um pouco também de forma um pouco mais profunda o conteúdo do capítulo 4. Inicia assim, né? Nabucodonosor, rei a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Sempre foi o interesse de Babilônia, o interesse de Nabucodonosor, desses grandes reis, essa manutenção que mais tarde passou a ser chamada por Roma de paz romana, ou seja, o interesse de que as pessoas pudessem usufruir, desfrutar daqueles momentos ali de tranquilidade, pudesse ir a sei lá, a um espaço praticar um esporte, coisa desse tipo. Nabucodonosor, ao iniciar aqui, ele reconhece que ele precisa ser o promovedor ou aquele que o propagar
ou estabelecer entre as nações e línguas que estavam subjugadas a ele essa proposta de paz, essa proposta de permitir que as pessoas tivessem a tranquilidade de, inclusive, de praticar a sua adoração. Bom, a história que nós vamos relatar agora, que está no capítulo 4, escrito pelo próprio Nabucodonosor, ela carece de fontes extras, ou fonte extra-bíblia. E eu explico por quê. Há uma tendência dos grandes governantes deste planeta de manter em segredo suas falhas ou seus momentos de decadência por algum motivo. Por exemplo, só como exemplo mesmo, se eu fosse alguém importante, não sou, reconheço, mas aí eu estivesse passando por um problema de saúde grave, não é o caso, graças a Deus, na minha biografia, se eu fosse da época de Nabucodonosor, isso seria oculto, escondido. Não se trataria disso, porque imagina, como é que você vai olhar para o seu rei como fraco, alguém que está sofrendo uma enfermidade que o deixou debilitado? Então, isso é diferente da Bíblia. Vocês já viram como a Bíblia é? A Bíblia trata Davi como um homem segundo o coração de Deus, mas não oculta aos nossos olhos o grande pecado que Davi cometeu ao abusar de uma mulher casada e mandar matar o seu esposo. A Bíblia não oculta essas coisas. A Bíblia também chama Abraão do pai da fé, mas nunca escondeu que Abraão mentiu algumas vezes, inclusive dizendo que sua esposa era sua irmã, porque tinha medo. Quem tem medo não tem fé. Então, tinha medo de que ele pudesse sofrer alguma, digamos assim, fosse violentado ou exterminado por aqueles líderes por onde ele caminhava. Esses dois casos que eu estou dando para vocês de exemplo são exemplos de como as pessoas que estão ligadas e que têm uma história bonita na Bíblia podem sim cometer deslizes. Esses deslizes foram perdoados, porque foram confessados, e essas pessoas estão dormindo no Senhor, aguardando a primeira ressurreição. Mas a Bíblia não ocultou os seus defeitos. Diferente dos livros convencionais que tratam da história dos seus heróis. Então, por conta disso, as pessoas e alguns críticos dizem, está vendo? Essa história que Nabucodonosor mudou de Deus e que ele passou por uma doença grave, não há fontes externas por conta dessa situação que eu estou contando para vocês. Eles tinham uma tendência de manter essas coisas que eram, digamos assim, iriam diminuir aquele monarca, aquele imperador, aquele rei, ok? Bíblia conta a verdade. E a verdade é justamente Daniel, capítulo 4, nesse instante que nós estamos vendo. E quem vai dizer isso não é nem Daniel, é Nabucodonosor. Ele diz assim, olha, coragem, pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Então ele começa a dizer justamente isso, a exaltar o Deus do céu. Olha só, nós estamos diante de um monarca que você viu que lá no capítulo 2 ele foi apresentado como alguém que era o cabeça de ouro, no contexto de que ele estava ali na condição de representar o Império Babilônico. Então, Nabucodonosor sabia que o seu reino ia passar. Isso ficou claro em Daniel capítulo 2. Mesmo assim, anos depois, ele decidiu, no capítulo 3, que nós já estudamos aqui, algum tempo atrás, levantar uma estátua em agressão à visão que Deus, o sonho que Deus tinha dado para ele no capítulo 2, falando que era passageiro, tanto o seu reino quanto o império que ele representava. Haveria, em algum momento na história, uma sucessão ou a continuação dos reinos humanos. Bom, Deus é amor. A dor é uma opção minha e sua. Deus sempre vai chamar você por amor. Deus é amor. Mas, às vezes, nós, por termos uma cabeça dura, passamos por aflições. É por isso que, enquanto eu estava passando por aflição aí alguns dias atrás, a minha oração era: Deus, o que eu preciso aprender nesse momento? Eu nem quero que o Senhor tire a dor agora. Eu preciso saber o porquê que eu estou passando por ela. Foi uma falha minha. Então eu preciso descobrir, me ajude, me dê discernimento. E ele, por misericórdia, também tirou a dor. E eu aprendi, tá?
mais à frente eu vou contar o que eu aprendi. Só estou esperando que a coisa, de fato, esteja bem mais clara na minha mente. Bom, olha como Nabucodonosor começa o versículo 4. Ele fala de sossego. Epa! Lembra da trilogia? Fartura. Ele fala de sossego e fala de prosperidade. Ó, ociosidade e fartura. Falta soberba, hein? Daqui a pouco nós vamos encontrar ela. Então, ele indica justamente isso. E é interessante que, quando ele faz esse comentário que ele estava tranquilo, vai nos lembrar uma parábola. Vocês vão, Estela vai postar aí, está em Lucas, capítulo 12, do versículo 16 a 21. O rico insensato, o que que esse homem fez? Ele falou: Ah, eu já produzi muito, agora eu vou derrubar esses celeiros, fazer maiores e vou relaxar. Soberba, fartura de pão e ociosidade. Está conectado a, infelizmente, o que aconteceu com Nabucodonosor. Nesse momento que ele estava aí, bem tranquilo, ele escreve que ele teve um sonho. E vocês sabem, para esses homens ter um sonho era sinal, principalmente esse sonho, de que o divino queria falar com eles. Claro, no caso de Nabucodonosor, ele foi adorador de Marduk durante muito tempo, então ele imaginava que durante o dia ele falava com estátua e durante a noite a estátua falava com ele através de sonhos. Percebeu? Mandava recados. E aí ele acordou espantado. Não é a primeira vez que Nabucodonosor acorda nessa condição. Nós já vimos no capítulo 2 como ele ficou irado, decreto de morte, tudo isso sobre os sábios. E naquele tempo, vocês vão lembrar, quando ele acordou, ele mandou chamar os magos, os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores, exatamente como ele fez agora, anos depois. É interessante porque Nabucodonosor, ele não aprendeu com sua história, porque no capítulo 2 o sonho trata de algo global, que envolve toda a humanidade, no contexto dos reinos que vão suceder até o reino de Cristo. Então, no sonho global, Deus tirou o sonho e Nabucodonosor precisava saber qual era o sonho e a sua interpretação. E ele reuniu aqueles da sua confiança, magos, caldeus, astrólogos, adivinhadores, e eles não foram capazes nem de dizer o sonho, nem a interpretação. Agora, o rei lembra o sonho. E o rei contou para todos eles o sonho, que colher de chá, hein? Era a chance desse povo se redimir diante de Nabucodonosor. Mas o Deus do céu era o autor do sonho. E assim como no capítulo 2, agora eles estão expostos ao ridículo, porque lá no capítulo 2, eles disseram a Nabucodonosor: Nós não somos capazes nem de dizer o sonho nem a interpretação, porque não há na terra ninguém que possa, nem um rei que tenha pedido isso, nem um mago astrólogo que possa revelar isso. E eles estavam, naquele momento, falando a verdade. Mas agora, sábios, magos e astrólogos, adivinhadores, vocês têm um sonho. Diga a interpretação. Percebeu que humilhação? Eles não foram capazes de revelar a Nabucodonosor a interpretação. E aí Nabucodonosor lembrou de quem? Do Daniel, ele mesmo. E Nabucodonosor pediu para que Daniel entrasse à sua face, à sua presença. E quando Daniel entrou, depois que os outros todos estavam cabisbaixos, em silêncio e completamente humilhados, Daniel entrou e Nabucodonosor falou assim: Daniel, eu te dei o nome segundo o nome do meu Deus. Então, a palavra Abel é uma referência ao Senhor Marduk, vamos facilitar a interpretação. Por isso que o nome de Daniel, dado por Nabucodonosor, é Beltesazar, com homenagem a Marduk, o Bel. Bom, ele entrou, foi elogiado por Nabucodonosor, foi chamado de mestre dos magos. Eu sei que você tem o espírito dos deuses, esse tipo de coisa, que era a visão pagã de Nabucodonosor. Como eu disse, a Bíblia não vai ocultar esses detalhes, porque ela o objetivo de Deus que nós saibamos disso por completo.
ou aquilo que está revelado que nós entendamos. E aí, Nabucodonosor começou a falar com Daniel: olha, Daniel, eu vi nas minhas visões, ou as visões da minha cabeça, ou seja, o sonho que eu tive. Eu estava olhando e vi uma grande árvore no meio da terra. E essa árvore, ela era enorme. Olha só, se você é um estudante superficial da Bíblia, você não vai perceber que 19 anos antes desse episódio, Deus, através de Ezequiel, tinha mandado um recado exatamente muito igual, semelhante ao faraó daqueles dias. Você vai abrir a sua Bíblia em casa, com calma, e vai estudar. Eu não estou dizendo ler. Você vai estudar o que está em Ezequiel, capítulo 31. E você vai perceber que, ao ler Ezequiel 31, é como se você estivesse ouvindo Nabucodonosor contar o sonho. Vou ler só alguns versículos para que você entenda. Ezequiel 31. Olha Ezequiel participando do nosso estudo. Capítulo 31, versículo 1 diz: E sucedeu no ano 13º mês, ao primeiro do mês, que veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, diz a Faraó. Percebeu? Então agora Deus está mandando um recado direto para Faraó. Diz a Faraó e a sua multidão: a quem você acha que é excelente, semelhante na tua grandeza? Faraó estava soberbinho, hein? E aí Deus manda para ele um recado contando a história da Síria, que era como se fosse uma grande árvore, ou seja, um cedro no Líbano. Algumas frases você vai ler no versículo, no capítulo 31, estão exatamente iguais, os muito semelhantes no versículo, no capítulo 4 de Daniel. Por exemplo, o versículo 6 de Ezequiel 31 diz assim: Todas as aves dos céus se aninhavam nos seus ramos, e todos os animais do campo geravam debaixo dos seus ramos, e todas as nações habitavam a sua sombra. O estudante superficial só lê o capítulo 4 de Daniel. Esquece que Deus revelou algo para Ezequiel que está diretamente relacionado com esse episódio de Daniel, 19 anos antes. Deus falou a Ezequiel para falar ao faraó. Ele era como uma árvore em que os pássaros, exatamente como o sonho de Nabucodonosor. E como o nosso tempo aqui é limitado, nós vamos dar a chance para que você estude o capítulo 31 de Ezequiel em casa. E se tiver dúvidas, na semana que vem, você pode perguntar e nós vamos conversar a respeito dele. No versículo 11, diz assim: crescia essa árvore e se fazia forte. Esse crescimento dessa árvore, nós vamos descobrir lá em Apocalipse, capítulo 13, falando de algo que também cresceu. E ele foi crescendo, até que a sua altura chegou ao céu e era vista por todos os lugares da terra. Nada está por acaso na Bíblia. Olha o versículo 12. A sua folhagem era formosa, o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra, e as aves dos céus faziam suas moradas nos seus ramos, e toda a carne se mantinha dela. Então você pode ver que o versículo 12 do capítulo 4 é muito semelhante com o versículo 6 do capítulo 31 de Ezequiel. Estela, é muito linda a Bíblia, Estela. Olha que coisa. Nabucodonosor falou: Daniel, quando eu vi isso, amigo, e eis que um vigia, um santo, descia do céu. Então, enquanto ele via aquela cena oponente dos animais chegando, imagine, você precisa viajar nessa história da Bíblia, nessa parábola, todos os animais se aproximando, tudo chegando, aquela árvore dava frutos, e os animais iam para debaixo ali para sua sombra. Ali os pássaros cercavam aquela árvore, aquilo era lindo demais, era um movimento algo muito grande. Ele escuta um vigilante, e esse vigilante descia do céu, era um ser celestial, trazia um recado. E o recado era: derrubai
Nabucodonosor deve ter imaginado ali no seu sonho como derrubar a árvore. A Bíblia descreve que a ordem era corta os ramos, as folhas, espalhe os frutos, espante os animais, espante as aves. E aí a ordem foi mais além e disse assim: corta tudo, só mantenha o tronco e as raízes que serão atadas com cadeias de ferro e de bronze. Olha que coisa. Então, no versículo 15, disse que essa árvore, quando ela estivesse cortada, eu não sei se na Inglaterra, em Portugal ou em Moçambique, você já viu, eu já vi. Árvores que as pessoas vão podar, né? E aí não é uma poda, ele serra e deixa só o tronco. Aí fica aquele tronco sem vida, aparentemente sem vida, mas com as raízes. E não estão expostas, estão fincadas na terra. Agora imagine a cena, você passar no lugar e você encontrar um tronco assim, amarrado de corrente de ferro e de bronze. Você vai pensar, o que esse tronco fez? Normalmente, nós deixamos, são, no caso, os animais, né? Que ficam, é, digamos assim, presos. Aos seres humanos não deveria ser praticado esse tipo de coisa, né? Mas na Bíblia você vai encontrar, no Novo Testamento, no livro de Atos, nosso irmão Paulo, em outras ocasiões, outros com ele também atados com cadeias de ferro, ou de bronze, nós não sabemos, mas enfim, provavelmente ferro. E isso significa que naquele momento, esse fato desse tronco estar preso, e aí, Stella, Melinho e os outros que aqui estão, nós temos que lembrar que se essa árvore ficasse sem cadeias de ferro e bronze, ela não ia se mover, porque uma árvore estava fincada ao solo, sabe o que eu digo? Porém, aqui nós temos uma parábola, então tem uma coisa mais interessante que nós vamos aprender com isso. Bom, então manteve o tronco e manteve também uma cadeia cercando. E aí vem outra mensagem dizendo: o seu coração seja mudado. Tire o coração de homem e coloque um coração de animal. Que coisa. Eu acho que esse foi o momento que Nabucodonosor ficou estarrecido. Porque, mesmo que ele não soubesse a interpretação, ele sabia do óbvio que nós estamos avaliando aqui agora, um ser celestial mandar cortar uma árvore que estava dando frutos e todos os outros animais, ou os animais estavam na dependência dessa árvore, mandar cercar essa árvore, o tronco que restou, né, o tronco, com cadeias de ferro, e agora tira o coração de homem, coloca um coração de animal e passe sobre ele 7 tempos. Então Nabucodonosor despertou sua curiosidade muito aguçada. Ele precisava saber o que significava aquilo. Os magos não disseram, os astrólogos, os adivinhadores, os sábios, ninguém sabia. Bom, o que significa 7 tempos? A resposta está em Daniel 11:13, e eu leio assim: porque o rei do norte tornará e porá em campo uma multidão maior que a primeira, e ao fim dos tempos, isto é, de anos, então um tempo é igual a um ano. Quem responde isso não sou eu. O texto que indica que tempo significa ano, ou anos, tempos, anos, é justamente Daniel 11:13. Então, agora é sabido que essa condição desta árvore, ela ficaria assim durante 7 anos. Muito bem. Por fim, ficou claro que Nabucodonosor disse, essa sentença por decreto de vigias, ele ouviu, né? E essa ordem é por mandado dos santos, a fim de que os viventes reconheçam que o Altíssimo tem um domínio sobre o reino dos homens e dá a quem quer. E até o mais humilde dos homens constitui sobre esse reino, esses reinos. Então, agora, quando a Bíblia utiliza a palavra vigilantes,
a sua mente automaticamente precisa ir para o livro de Jó, capítulo 1, a partir do versículo 6, ali, versículo 6 até o versículo 12, e do capítulo 2, do versículo 1 ao 6, que conta de um concílio que aconteceu no céu, em que todos os filhos de Deus, a Bíblia utiliza esse termo, estiveram presentes para decidir alguma coisa. Naquele caso de Jó, a história que entrou em cena foi a história de Jó. E o inimigo se apresentou diante de Deus e os representantes que ali estavam, divinos, pessoas, eu não posso utilizar o termo pessoas, seres, né, fica melhor. Então, esses seres ouviram a barbaridade que o inimigo falou a respeito de Jó. Então, foi tomada uma decisão nesse concílio a respeito de Jó. O próprio Deus tomou uma decisão. A mesma coisa se repete agora na história de Nabucodonosor, que até então Nabucodonosor não sabia que ele era árvore. Quando Nabucodonosor contou isso para Daniel, falou: Daniel, me ajude, eu preciso saber a interpretação. Sabe qual foi a reação de Daniel, Estela? Esteve atônito por 1 hora. Versículo 19. Gente, essas histórias que envolvem Babilônia, que envolvem essas coisas tratadas da Babilônia daquela época de Nabucodonosor, e também está relacionado, de alguma forma, nós vamos aprender a Babilônia do capítulo 13, que respinga no capítulo 17. É interessante. E é interessante, Estela, porque Daniel, profeta, que nós estamos aprendendo um pouquinho com ele agora em nossos dias, teve uma reação de ficar atônito. E se você, e eu recomendo que você faça isso, vá para Apocalipse 17, porque João tem uma reação exatamente igual quando é mostrado para João o que ocorrerá com a Babilônia mística. Capítulo 17, versículo 6, eu leio assim do Apocalipse. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Babilônia causa isso. Ou a ação de Deus para, em sua misericórdia e graça, em sua grande bondade, ao iniciar o seu juízo, deixou Daniel espantado. E João também. Porque o juízo de Deus sobre Babilônia é algo que vai punir por aquilo que ela teve a chance de se arrepender e deixou passar. Preste atenção na sequência da história de hoje. Estela, com você. Disseste Apocalipse 17, qual foi o versículo? 6. 6. E é para Isso. perguntar ao povo se não tem dúvida. Ainda o Mano Coragem agora falou de duas Babilônias, não ficaram curiosos? Nós temos aí a Babilônia literal, que é essa que nós estamos estudando já há alguns dias aqui, né? Com o profeta Daniel, onde ele foi levado para ali ser passado por períodos de aflições, né? Testado, provado para ser selado. E nós temos a Babilônia mística. Ela acontece justamente nos nossos dias. É uma mistura de crenças e etc., que são iguais à Babilônia literal. Eu não sei se vocês observaram, no início desse capítulo nós falamos de templos, de pequenos santuários, de divindades, essa mistura toda, a Bíblia vai chamar no livro de Apocalipse de Babilônia, não literal. Até porque eu não comentei isso, deveria, né? O local onde Nabucodonosor governou, o espaço geográfico chamado Babilônia, o Império Babilônico, hoje você chama de Iraque. É aquele espaço ali que é pequeno. Vocês podem observar, na época de Nabucodonosor era imponente, né? Cobria toda aquela região. Hoje é um lugar pequeno. Inclusive, nesse Iraque, nós já tivemos um homem, um ditador, chamado Saddam Hussein. E esse cidadão quis reconstruir Babilônia, né? E não conseguiu. Ok? Fica aí para vocês pesquisarem, são fatos históricos,
Obrigado pela pergunta, Estela. Então, nós temos a Babilônia literal, e essa Babilônia literal tem características que são apresentadas em nossos dias como a Babilônia mística, ou, quem sabe, espiritual. Ok? Seria, resumidamente, essa explicação que nós vamos falar um pouco mais e um pouco melhor quando nós estivermos avançando aí, tanto no livro de Daniel, quando nós chegarmos no Apocalipse. O foco, o objetivo principal dos nossos momentos de bate-papo aqui é justamente aguçar na sua mente o que Deus, por misericórdia, tem feito na minha, no interesse pela palavra. Eu sou leigo, já disse, não sou pastor, não sou teólogo, nada disso. Mas eu gosto de Bíblia. E isso tudo incentivo de minha mãe, né? E sempre, mesmo sem condições, Estela, ela não tinha condições, mas ela permitia que eu fosse para a casa dos pastores, por exemplo, para ter acesso às suas bibliotecas. Ou, quando ela podia, que era um livro mais em conta, ela fazia uma economiazinha ali, comprava e me dava esse livro. Eu ia comer o livro. Eu sempre fui muito apaixonado por livros. Eu trato o livro como algo muito sério, principalmente quando ele trata de assuntos que são os assuntos que nós estamos estudando aqui. Com isso, eu estou dizendo também que eu fui um aluno bom, né, Estela? Porque eu gostava de matemática e etc. E me dedicava aos estudos também. A Bíblia faz isso com você. A Bíblia faz com que você tenha interesse por outros assuntos também, aqueles que não são contrários à vontade do ser, do Deus eterno, tá bom? Bom, agora nós chegamos à parte que Daniel vai falar, né? Ele ficou assustado, vocês viram, João também. Então, capítulo 17 de Apocalipse vai falar sobre o julgamento de Deus. Olha, o capítulo 4 de Daniel está falando sobre o julgamento de Deus. Percebe, Estela, que mais à frente nós vamos precisar tratar de Daniel, capítulo 4, lá no, em Apocalipse 17? E assim por diante. A Bíblia está toda conectada. É um quebra-cabeças, como eu disse para vocês, um grande quebra-cabeças. Muito bem. E aí Daniel começa a explicar para ele: Ô rei, o senhor é essa árvore que cresceu, chegou até o céu. Rei, você não lembra do que eu lhe falei lá no capítulo 2? Rei, deixa eu te contar um segredo. No passado, aqui nesse lugar onde nós estamos hoje, foi erguida uma torre, a Torre de Babel. E o objetivo daquelas pessoas era justamente chegar ao céu. Eles estavam ociosos, tinham fartura e eram soberbos. Percebeu? Como ociosos eles estavam trabalhando. E quem disse para você que a ociosidade só é deitar e colocar os pés para cima? Eles estavam ociosos espiritualmente, porque eles já tinham atingido o nível de soberba que eles entenderam que era possível elevar algo até chegar aos céus. E tinham conhecimento, fartura, fartura de material e também de conhecimento para fazer essa obra. Que eu nem comentei no início, mas pode ter sido também algo que Nabucodonosor, no seu intervalo de reinado, antes de ter esse contato com Deus, tentou fazer ali um que nós chamamos hoje, deixa eu olhar aqui a palavra, que eu observei, zigurate, que era justamente uma reconstrução daquilo que um dia foi a Torre de Babel. Estela, é com você. Não, Estela? minha cabeça às vezes fico preocupada. Minha cabeça viaja muito. Eu não gosto de ficar sem me perguntar. Agora veio uma cabeça. As torres do World Trade Center, que eram na altura as maiores torres do mundo. Sim. A torre que está agora, eu não sei o que é que está a carregar, porque eu não estou a carregar nem os sinais, mas pronto. Agora que estranho. É porque a tia está a fazer fixe com o dedo. Isso faz automaticamente o emoji. Não, é isso, a minha curiosidade é essa, porque eu não carreguei, por isso é que eu fiquei preocupada, mas pronto. Obrigada, Melina. E agora estou a ver a Burj Khalifa, que é o edifício mais alto do Sim, mundo, sim, e é a sim. fartura de pão. Nesse Eu não caso, sei se, Estela, porque não há nada nesse, novo debaixo do sol. nesse caso, eu penso que, por exemplo, as torres gêmeas, né? Elas foram criadas para uma forma de ostentação. Eles fizeram para dar aquela visão de impor.
de poder, sabe? Quando é feito alguma coisa em nossos dias, a gente precisa avaliar com muito equilíbrio, porque na realidade as indústrias, né, as construtoras, eles sempre têm o objetivo de fazer algo que vá deixar uma marca na história. Não significa que eles atingiram essa trilogia que Ezequiel disse, né? Fartura, soberba de pão, ociosidade. Normalmente, isso está relacionado a algo que nós sabemos envolve o mundo espiritual. É algo que é para afrontar o Deus do céu. Então, foi assim que foi feita a Torre de Babel, foi assim que outras coisas foram, ao longo da historicidade bíblica, você vai acompanhar nas histórias, foram artes, né, ou criado por seres humanos, por nós seres humanos, mas não necessariamente baseado na trilogia do fracasso, da derrota, da miséria, Não tá sei, bom? não. Daqui a 100 anos vem na história, olha, foi um sheik que chegar no céu. Ok, Mas estamos nada um impede também, bocado. porque nós não sabemos o que passa no coração desse povo, né? Nada impede que, ou nada pode. O fato é que na sequência aí, Daniel diz agora claramente para Nabucodonosor: És tu, ó rei, és tu, ó rei, está no versículo 22. Vocês vão lembrar que no capítulo 2, versículo 38, Daniel fala: Tu és o cabeça de ouro. Ai, a Bíblia é incrível, né? É uma história que se repete. Agora, lá no capítulo 2, a mensagem foi por amor. Percebeu? Não era uma mensagem de juízo, era uma mensagem de amor. Tu és o cabeça de ouro. Ô Nabucodonosor, você vai passar, homem. Mas eu, Deus, amo tanto você que estou te mostrando com antecedência. Aceita, Nabucodonosor, seja fiel. Ele não fez isso. Você sabe o que ele fez. Uma estátua do capítulo 3 e agora ele tem um encontro com esse ser nesse sonho, que descreve por uma parábola o que ia acontecer com ele. E aí, a ordem de Daniel disse que era cortar a árvore, ou seja, Nabucodonosor, você vai ficar aí 7 anos sendo molhado pela chuva, sendo tratado de forma como, infelizmente, os animais do campo. Versículo 25. Foi tirado a sua lucidez. Bom, você já sabe, Deus estava ali realizando outro milagre diante de Nabucodonosor. No capítulo 3, os homens que chegaram à porta da fornalha, o bafo foi tão forte que mataram aqueles melhores soldados de Nabucodonosor. Ele se aproximou e não morreu. Então Deus já tinha mostrado, por amor, várias evidências de que tinha algo especial para ele, como tem para todos nós. Deus não é seletivo. Deus não escolhe João a detrimento de Pedro. Nada disso. Deus chama João e Pedro. A mensagem de Deus vai a todos. E somos nós que vamos decidir se vamos aceitar ou não. Algumas pessoas, vocês vão perceber, porque a Bíblia conta a história, que passaram por aflições. Outras nem tanto, mas todas foram testadas. Eu passo por teste que é diferente de Melina, que é diferente de João, que é diferente de Fernandinha, que é diferente de Estela. Vou contar uma história para vocês, rapidamente. O meu avô, eu já contei, eu gosto da história da minha família, não sei se vocês sabem, né, Estela? Eu sempre conto histórias da minha família. A minha família, Lena, se eu pudesse, né, se Deus aparecesse agora, coragem, como é que você está? Eu dizia, estou bem demais, Senhor. Mas tu não está com dor? Eu falei, mas estou vivo. Uai, estou vivo, Senhor. Glória a ti. Filho, eu vim aqui falar um negócio para você. Você gostaria de mudar alguma coisa na história sua? Eu falei, não, Senhor. Talvez ajustar algumas coisinhas, mas eu amo a minha história no sentido de amar a minha mãe, o meu avô, meus irmãos, sabe? E aquela vidinha minha, bem simplesinha, lá em Itamaraju, em uma casinha simples, 2 quartos, e a gente vivia uma felicidade só. Por que que eu estou contando isso? Porque quando Deus ele nos alcança, então todos nós temos a oportunidade de viver ou não essa vida. A minha vida toda, e aí eu vou contar para vocês porque eu estou falando isso, foi ouvindo forró. Talvez você da Inglaterra, você aí da África, né? Você da Inglaterra, de Portugal, nunca ouviu esse termo, forró. O que é forró? Forró, Lena, é um estilo musical brasileiro mais conhecido no Nordeste, onde eu nasci,
ali na região da Bahia. E ele é e essas músicas são motivadas por um instrumento musical chamado sanfona. A sanfona, ela é um fole em que o sanfoneiro ele puxa, faz bom, 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 faz aquele som e é um som lindo. Eu gosto da sanfona, porque o meu avô, Lena e Estela, era sanfoneiro, um dos melhores da cidade. E eu até arrisco dizer da região. Então, quando meu vovô pegava a sanfona, ele fazia chover, digamos assim. E as pessoas iam lá para a casa de vovô, ou então ele era convocado para tocar em festas. E eu cresci ouvindo aquilo também, mesmo tendo já uma conexão com a igreja, muitas vezes, por um outro motivo, minha mãe também, que gostava do forró, a gente acompanhava vovô. Por que que eu estou contando isso? Vovô, vocês conhecem a história dele, ele morreu no Senhor, graças a Deus. Lembro de pelo menos 2 ou 3 vezes meu vovô indo para a igreja tocar sanfona, mesmo não sendo adventista. Ele ensaiava as músicas, tudo, aprendeu tudo de ouvido, e ele tocava hinos, era lindo demais. Ouvir vovô tocar. Vovô morreu. E aí eu vou dizer para vocês, recuperando a fase que eu disse antes, cada um vai ser provado de uma forma. Melina, se a sanfona tocar, Melina não vai estar nem aí para a sanfona. Se a sanfona tocar, Estela não vai nem saber, ela vai perguntar que instrumento é esse. Lena vai dizer, que isso? Que horrível. Mas se a sanfona tocar, esse coraçãozinho aqui começa, ó, percebeu? Aí eu pergunto para vocês, como é que o inimigo pode, de forma astuta, tentar esse coraçãozinho aqui? Um solo de guitarra? Um solo de órgão? De piano? Trombeta? Não, amigo. Ó, uma sanfoninha. É assim que funcionam as coisas. Aqui, Nabucodonosor, ele também é testado. Como eu e você seremos testados de formas diferentes. Porque nós somos tentados de forma diferente. Claro que por trás de toda tentação está os princípios. E queda, toda queda tem a trilogia do mal. Soberba. E o que é soberba? É quando eu falo, não, não preciso me preocupar, já estou na igreja há 40 anos, a sanfona já não me toca mais. Para com isso. Ociosidade, não tem nada para fazer, vou ouvir um pouquinho. Fartura de pão. Ah, hoje eu nem preciso trabalhar, estou com a conta cheia. Eita glória! Cuidado. Se você olhar bem, você vai ver que Davi, ele estava ocioso e decidiu caminhar sobre o palácio. Olha, ele deveria estar na guerra. E se você observar bem, quando ele pecou, ele tinha fartura de comida, porque ele deu um grande presente para Urias. Vai, Urias, para casa. Vai, bestão. Dormir com sua mulher lá, ó. Tá aí a comida para você levar. E ele foi soberbo, porque quando Natan chegou para ele e contou a história, ele falou: tem que morrer, esse tem que morrer. Soberba, fartura de pão e ociosidade. Eva, ociosa, havia fartura de pão e ela foi soberba, porque ela ouviu a serpente e não a Deus. Ah, diga, Estela. Aí, umas 2 semanas, nós tivemos a lição da escola sabatina e o Wesley chamou-nos a atenção. Disse, mas por que é que vocês, os africanos, não podem ouvir um louvor, começam já a rebolar? Estou a falar da história da sanfona. Nós temos esse problema grave e nós temos que fugir disso. Se nós ouvirmos uma kizomba, o corpo começa a e tu estavas a contar agora da sanfona, eu disse, misericórdia, nós somos quase todos iguais. Tu és a sanfona, nós somos os batuques. Quando ouvimos uma coisa, a tendência é, por isso é que nós temos que fugir dessas Vai. coisas, porque senão a gente cai. A gente cai com uma facilidade. Uma vez eu fui ao almoço com amigas da igreja e começaram a pôr as. Eu, naquele momento, eu tive que fugir dali com coragem, porque ali já não sabias quem era adventista, quem não era. Eu fugi, eu totalizei. Bem-vinda, Estela, bem-vinda. Oxi! E graças a Deus que eu estava a jejuar, porque se eu não tivesse a jejuar, eu também caía. É desse modelo, Misericórdia, Senhor. desse modelo.
Bom, aqui, já avançando para a nossa parte final, nós temos, os estudiosos hoje dizem que ele pode ter tido uma licantropia, que é uma doença que deixa a pessoa em uma situação de loucura. Mas a grande pergunta, Estela, é o seguinte: claro que Deus disse que é preservá-lo e a devolvê-lo ao trono. Agora, como é que um país, eu vou chamar de país como se fosse uma nomenclatura atual, mas não era um país, um império, digamos assim, e era um império, fica 7 anos sem um representante? Já parou para pensar nisso? Por quê que Nabucodonosor ficou 7 anos lá no meio do mato, comendo capim, sendo molhado pela chuva? E, é claro, eu entendo assim que algum súdito ou uma comissão foi estabelecida para cuidar desse homem, percebe? Então se levava a comida à distância, porque ele poderia agredir a pessoa, deixava a comida lá, ele comia de qualquer jeito, fazia as necessidades dele de qualquer maneira. O fato é que a Bíblia diz que ele virou uma espécie de animal mesmo. E como é, Estela, que ninguém se levanta em rebelião contra esse rei e se estabelece no trono? Uma das respostas humanas, nós sabemos que o divino estava por trás disso, o nosso grande, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é você ler 1 Samuel, capítulo 21, versículo 12 a 22. E eu vou explicar aqui rapidamente o que está acontecendo, para o vídeo não ficar longo. Você sabe que Saul quis matar Davi. E aí você lê esse texto e você nem entende por que, que ele está aí, Melina. Nem entende, Fernandinha, Emílios e mais. Hoje eu estou sentindo falta de Laurentino, está tudo bem com ele? Eu não sei, eu liguei para ele, ele não atendeu. Primeira de Samuel, capítulo. 21, eu leio assim o versículo 12 em diante. Eu vou contar a história, você vai ter Sim, em casa. Davi ok. estava fugindo de Saul. E aí Davi resolveu, não aguentou a pressão, né? Porque às vezes a gente, num período de aflição, a gente procura resolver com as nossas mãos. Ele correu e foi pedir ajuda, sabe a quem? A Aquis. Aquis era rei de Gate. E quando Davi chegou lá, ele viu a besteira que ele tinha feito, Estela, porque quando ele entrou, as pessoas fizeram Davi lembrar que durante o período que ele era fiel à Saúl, digamos assim, ele tinha destruído muitos filisteus. E agora, Davi, como é que você escapa dessa? O rei está ali. O rei não vai lhe dar abrigo. Você se fez uma pessoa ingrata diante desses homens que ali estavam. Sabe o que aconteceu? Davi utilizou do mecanismo que ele sabia que podia humanamente utilizar. Se passou de louco. A Bíblia diz que ele ficava passando as mãos assim nos portais, né? Como o louco faz, tentando subir a parede. Olha que loucura. Deixou a saliva descer e naquele momento, quando o rei olhou para Davi e falou assim: já não basta os loucos que tem aqui, vocês estão trazendo outro louco para minha presença? Por que, que o rei teve essa atitude, Estela? E por que, que Davi fez isso? Porque naqueles dias, essas pessoas eram pagãs. Eles achavam que a loucura era uma espécie de possessão de alguma coisa. E que se você matasse o insano, se você agredisse aquele louco, aquela loucura seria passada para você. Então, Davi, sabendo dessa superstição, ele se fingiu de louco. E na hora que ele se fingiu de louco, o rei falou: tira esse homem da minha presença. Afasta esse louco daqui. Eu não quero, em outras palavras, pegar essa doença. Eu não quero ter essa mesma moléstia sobre a minha vida, enfermidade ou doença. E aí eles achavam que se alguma coisa fizesse contra um louco, a justiça e a vingança iria responsabilizá-lo por essa situação. E eles, ó, tiraram Davi dali. 1 Samuel 21 explica o que pode ter acontecido justamente com Nabucodonosor durante os 7 anos. Seus súditos, com medo de ficar igual a ele, tinham cuidado de cuidar dele, ó, ficou até redundante, né? Tinham cuidado de preservá-lo vivo para que não pudesse receber essa doença em sua vida, porque de fato era horroroso ver qualquer ser humano naquela condição, principalmente o rei, o imperador Nabucodonosor. Então, durante 7 anos, Deus preservou o reino, não teve rebelião. Estela, pega a visão. Por que, que ele levantou a estátua do capítulo 2, 3? Porque ele queria unificar o reino. Porque estava surgindo, poderia estar naqueles dias surgindo ali algumas chamas
levante, de conspiração contra ele. Ele não precisava daquilo, Estela. Bastava confiar no Deus do capítulo 2, que apresentou sua força no capítulo 1. Só que agora, como ele deixou passar várias oportunidades, agora a aflição vem diretamente para ele. E durante 7 anos ele ficou ausente do trono, e o trono se manteve aguardando o seu retorno. Isso só pode ser o quê? Algo próprio Deus. A Bíblia descreve que a coisa não aconteceu do dia para a noite. Deus deu para ele 12 meses, um ano, está no versículo 29. E aí, quando você olha para o conselho que Daniel deu, Daniel falou: Rei, pare com isso, pare com seus pecados, versículo 27. Pratique a justiça. É até um conselho que você vai ver em Isaías também, 38, versículo 1 e 2, versículo 5. Jeremias também fala sobre isso no capítulo 18. Jonas vai falar sobre isso no capítulo 3. Pare agora com seus pecados, rei. Que soberba é essa, rei? O senhor é um homem soberbo, rei. Daniel não falou isso, eu estou dizendo aqui agora, tá? O senhor precisa praticar justiça. O senhor fica aqui o dia todo contemplando esses jardins. Que ociosidade é essa? Porque o senhor tem muito, porque Deus te deu muito. O senhor está com fartura. Não é assim, rei. Pratique a justiça. Ser misericordioso com os pobres, para que Deus prolongue sua tranquilidade. Vocês observaram aqui que o rei poderia, se ele quisesse, tomar decisões para que Deus, na sua misericórdia, não aplicasse o juízo. Se bem que nós sabemos que Deus, que é onisciente, onipotente, onipresente, já sabia que Nabucodonosor não ia tomar essa atitude, mas ele precisava ouvir. Lembre-se, a Nínive foi dado 40 dias nos dias de Jonas. E durante 40 dias as pessoas ouviram a palavra do Senhor, se arrependeram e o castigo foi suspenso. A Nabucodonosor foi dado 12 meses. Não existe misericórdia maior. E o que que Nabucodonosor fez em 12 meses? Você já parou para pesquisar? Conquistou, ou pelo menos subjugou o Egito. Então, a nação ali vizinha, Estela, que poderia combater ou criar uma, digamos assim, um contraponto, uma força, ou disputar força e violência com a Babilônia era justamente o Egito. Agora Nabucodonosor controla o Egito. Que Egito? Aquele Egito. Eita glória! Que recebeu no capítulo 31 de Ezequiel, 19 anos antes, um recado de Deus com relação a essa situação de que o Egito achava que podia tudo. A Síria um dia pensou que podia tudo. E agora Nabucodonosor, mesmo sabendo das histórias dos seus antepassados e das nações, impérios anteriores a ele, colocou na cabecinha dele que ele era eterno e que ele podia peitar o Deus do céu. O próprio Nabucodonosor diz que 12 anos passou e nesse período aí ele embelezou mais ainda a Babilônia, fez o que ele pôde fazer. E aí, amigos, ele subiu. Um dia estava ali, ele falou assim: olha só o que ele falou, hein, Estela? Versículo 30. Não é esta a grande Babilônia que eu, soberba, edifiquei para a casa real com a força do meu soberba poder, para a glória da minha soberba magnificência. Aqui nós temos o homem que atingiu o último grau dessa trilogia do mal. Ele já tinha ociosidade como padrão de vida, ele já tinha a fartura de pão, ou seja, a fartura de alguma coisa, de bens também, que envolvia, e essas coisas corromperam, infelizmente, a sua vida, e ele passou a ser um homem extremamente soberbo. E aí, aquilo que Daniel profetizou aconteceu. E ele estava ali, a palavra, diz a Bíblia, nem tinha completamente saído da boca dele quando ele ouve a sentença: passou de ti o teu reino. E aí aconteceu com ele aquilo que estava profetizado. 7 anos depois, no versículo 34, ele lembrou daquilo que Deus tinha dado para ele. A Bíblia vai descrever, né, o próprio Nabucodonosor diz que ele foi tirado dentre os homens, no versículo 33, comia erva como boi, o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, cresceu pelo sobre o seu corpo, penas, né? Aí ele vai dizer de uma linguagem
metafórica, né? E as unhas dele pareciam unhas de águia, vamos dizer assim. Ele não teve cuidados com seu próprio corpo, mas ao fim daqueles anos, dias, né? Ele levantou os olhos para o céu e ele bendisse ao Deus do céu. Ele aceitou a Deus como seu Senhor, como seu Salvador. A Bíblia diz isso. O entendimento dele voltou e ele bendisse o Deus do céu. Ele louvou o Deus do céu e disse: Esse é o Deus cujo reino é de geração em geração. Nabucodonosor reconheceu que aquilo que ele havia feito desonrou ao Deus do céu. E naquele momento, em atitude de reverência e humildade, ele enxerga isso em Deus e ele se levanta, digamos assim, levanta a sua cabeça e olha para o céu. No versículo 36, ele diz assim: No mesmo tempo veio o meu entendimento para a dignidade do meu rei, a minha majestade, o meu resplendor voltaram e, os meus conselheiros, os meus senhores me buscaram e eu fui estabelecido no reino e a minha glória foi aumentada, percebe? Agora nós temos aqui o rei voltando à sua condição de rei e ele termina dizendo o seguinte: Agora, pois, eu, Nabucodonosor, eu louvo, eu exalto, eu glorifico, não mais a mim mesmo, não sou mais soberbo, eu sou humilde, eu glorifico ao Rei do céu, porque todas as obras desse grande Deus são verdade, os seus caminhos são juízo. Ele pode humilhar os que andam na soberba. Então, quem diz que Nabucodonosor era soberbo não sou eu, é ele mesmo. Ele foi soberbo um dia, que está no versículo 37 desse capítulo que nós estudamos hoje. Eu gostaria de falar uma coisa para vocês. Eu queria deixar mais para frente, mas eu preciso destacar e chamar a atenção de vocês a respeito disso. No livro de Daniel, em cada capítulo, alguém está passando por um teste. No capítulo 1, Daniel e seus 4 amigos. E também o chefe dos eunucos, porque ele também ficou ali numa situação, ele ficou emparedado, porque 3, 4 jovens pediram para mudar a refeição e a cabeça dele estava em risco. Então, no primeiro capítulo, nós temos Daniel e seus 4 amigos no momento de angústia e, de certa forma, o gentil, ou aquele pagão ali, aquele babilônico que cuidava deles. No capítulo 2, nós temos de novo Daniel e seus 3 amigos. Os sábios de Babilônia, todos eles iam morrer, e o rei que precisava de uma interpretação. No capítulo 3, nós vamos ter aí os 3 amigos de Daniel passando por uma grande aflição, um momento de prova, de teste. E no capítulo 4, nós temos Nabucodonosor, ele que foi testado. Você percebe que os filhos de Deus precisam, Lena, passar por um teste para que estejam selados. Eu não sei se vocês já observaram, mas todo produto que sai da indústria, ele precisa ser provado antes. E ele é provado em uma situação de estresse, a depender de qual seja o objeto, um carro. Imagine um marca-passo, algo que vai no peito de alguém que depende daquele aparelho para funcionar bem. E esse aparelho não é testado antes. Como é que você vai colocar no peito de alguém que está com o coração fragilizado um marca-passo que não passou por um teste? Que Deus abençoe você, para que você entenda que todos nós que estamos em 2026, hoje, 2026, eu disse hoje é dia 18 de abril, entendamos que a mensagem de Daniel capítulo 4 é: Deus é amor. E ele vai buscar você com os braços de amor. Porém, se você não quiser e você abrir mão desse convite de amor, pode acontecer de você passar por aflição. A dor é uma opção sua, porque Deus é amor. Deus abençoe você. Na semana que vem, nosso encontro é com Daniel, capítulo 5. Um grande abraço. Amém, amém. Obrigada pela sua coragem. Obrigada a todos os irmãos que aqui estiveram. Obrigada aos nossos irmãos do YouTube que irão nos ver brevemente ou no futuro próximo. Que todos possam entregar as suas vidas a Cristo, possam tomar a decisão de aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Mano Coragem, leva-nos em oração, por favor, para que possamos fechar. Amém? Orem, orem. Obrigado, Hum. bondoso Deus. Obrigado por essa bênção. A Bíblia foi preservada, sua autenticidade,
E tudo, Senhor, o Senhor preservou de forma milagrosa. Assim como o Senhor preservou ali os 7 anos em que Nabucodonosor esteve doente nessa situação, o Senhor manteve, e o Senhor é o mantenedor. O Senhor também preservou a Bíblia para nós. Nós precisamos ser sábios, buscar a Tua palavra. Só é possível entender, Pai, essas verdades se nós tivermos a companhia do Teu Santo Espírito. É por isso que nós sempre iniciamos os nossos estudos pedindo a boa, a saudável, a salvadora companhia do Teu Santo Espírito. Nos conceda esse batismo, Pai, pois nós te pedimos essas bênçãos. Pedimos pelo Laurentino, por todos os outros, pelo João, pelo filho da Estela, por todos os outros que, assim como eu, têm passado momentos delicados em sua saúde, mas que seja feita a Tua vontade. Nós pedimos a cura, mas também pedimos que seja feita a Tua vontade. Obrigado por tudo. Nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe você. Amém, amém, amém. Se você Amém. tiver alguma dúvida, alguma pergunta para fazer o irmão Coragem, eu sei que, se vocês repararem, já estamos um ano, mais coisa, menos coisa, a estudar a palavra de Deus. Começamos com o leitinho, não, começamos com água, passamos para o leite. Agora a professora Coragem começa-nos a dar umas colheres sólidas. Claro que não vamos entender de um momento para o outro, mas que possamos orar cada um de nós e pedir ao Espírito Santo de Deus que traduza cada palavra que foi dita aqui, que a gente possa não desistir da jornada rumo ao céu, que possamos ter dúvidas, ok, a gente manda mensagens, coloca no grupo, pergunta, para a gente não ficar com dúvidas. Se a gente tiver vergonha de perguntar, que não entendemos nada, que possamos dobrar o nosso joelho e dizer: Espírito Santo, eu não entendi nada do que o Coragem disse. Pode traduzir no meu coração e o Espírito Santo vai fazer, porque ele é que é o professor, chefe dos eles é que nos ajuda na compreensão do estudo da palavra, mas entendendo que nós estamos a deixar de beber leite para começar a comer comida sólida, como os bebés, não é? Eles começam e a gente está nessa caminhada, jornada rumo a Canaã. Alguma pergunta, alguma dúvida? Se não há dúvidas, que se calem para sempre, como dizem lá nos casamentos, e que Deus abençoe, amém? Amém. Um grande abraço.